Fala pessoal, estamos começando mais um Roy Concast, o nosso podcast da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje nós estamos aqui com o Bruno Berezaga, grande parceiro aí, 17 anos de mercado, a gente estava conversando, então vai contar muita coisa aqui pra gente, experiências, projetos, né? Passou por grandes empresas, isso vai ser bem legal também aqui no nosso bate-papo. E o meu co-host aqui, o Alan, participando do primeiro episódio, né? O primeiro episódio presencial. Online já participei de alguns, já deu pra olhar, mas saindo um pouquinho do bastidor pro bate-papo, né? Legal. Bruno, obrigado por ter aceitado esse convite aqui pra gente conversar, é um prazer. E vamos começar, né, com aquele nosso clássico, né? Entender quem é o Bruno, né? Um pouco da sua jornada, como foi aí toda essa caminhada profissional que você passou, tanto em digital quanto em e-commerce, né? Conta um pouco pra gente aí, Brunão. Pô, obrigado, antes de mais nada, pelo convite de vocês. É importante a gente estar disseminando conteúdo e aprendendo coletivamente, acho legal pra caramba. Então, sobre a minha história, tudo começou quando eu nasci. Não, mentira. Cara, na verdade, até esse elemento é importante, porque eu sou o único brasileiro da minha família. Todo mundo é argentino. Caramba. O que é meio esquisito, né? Tipo, não sei se é bom ou ruim, mas isso impacta diretamente a minha carreira também. Então, eu tô com 39 anos agora e me formei em Relações Públicas, morei quase toda a minha vida no Rio Grande do Sul e lá comecei no mercado digital. Eu trabalhei numa empresa que chama Dinamize, que eu acho que muita gente conhece. Sim. E-mail marketing, automação de marketing, hoje são bem fortes no digital. Trabalhei 6 anos lá. Comecei, cara, como estagiário mesmo, né? Fazendo de tudo um pouco, mas sempre ligado à área comercial. E aí vi que existia uma demanda lá, porque os caras vendiam e não tinha ninguém para cuidar dos clientes. Então eu comecei a criar a área de atendimento, que era, na verdade, uma área praticamente de customer success. Só que a gente não sabia, não tinha essa nomenclatura na época, né? 17 anos atrás. E aí passei 6 anos nessa empresa. Foi essa empresa que me trouxe para São Paulo. O pessoal, o Jonatas, que é o diretor lá, me convidou para ser o braço direito aqui em São Paulo. E aí rodei mais um ano lá, até chegar... Eu tinha um irmão que já era envolvido desde pequeno, se envolveu com tecnologia. Ele era formado em ciência da computação e era sócio de um gateway de pagamento. Então, era um cara com background técnico, um gateway que chamava iPagare, que virou depois um checkout para Magento. E eu tinha meu outro irmão e meu pai, que eram atacadistas do ramo de presentes e decoração. Eles fabricavam um monte de coisas, produtos para casa, né? Importavam também bastante coisa, então já era uma empresa de um faturamento alto. A gente se olhou e falou, pô, a gente podia montar um novo negócio, né? E aí a gente montou, 11 anos atrás, um e-commerce, chamava Maria Presenteira. Olhando em retrospectiva, cara, a gente fez um monte de coisa certa, algumas coisas erradas, por isso mesmo que quebrou depois. Mas a gente fez muita coisa certa lá atrás. E era um e-commerce que começou rodando o PrestaShop como plataforma. Não sei se vocês conhecem, devem conhecer, né? Claro, claro. E depois de um ano eu virei cliente Vetex, que a gente já estava crescendo bastante, estava com um faturamento bom. E nessa jornada aí foram 4 anos como varejista, aprendendo sobre e-commerce, apanhando, vivendo na prática, operação, dia a dia. Acho que foi o que hoje me transforma num profissional melhor do que eu já fui. Mas eu sou... Cara, vocês podem me interrompendo porque eu sou muito velho e tem várias coisas a partir de então, né? Mas quando eu quebrei, eu fui trabalhar numa empresa que era uma empresa muito legal, uma startup, que chamava Kaordic. Vocês chegaram a conhecer a Kaordic? Kaordic, sim. Sim, praticamente a concorrente era... Puta, tinha um concorrente hoje de mercado, né? Mas para recomendação, né? Isso. Parecido com o Smart Hint, não é? Hoje você tem Smart Hint e tal. Isso. Mas na época só tinha 2 empresas que faziam um sistema de recomendação no Brasil. Eram a Kaordic e a Nemu.
e trabalhavam com sistemas de recomendação, busca, e os caras descobriram que eu falava espanhol. Falaram, você vai cuidar de América Latina. Só que eles tinham recém sido comprados pela Lynx. Sim. Então, cara, era uma zona porque tava todo mundo ainda no processo de junção de 3 empresas, na verdade, né? Juntando cultura. E eu fui lá para ser um Key Account Manager e também um Sales Manager para Latam. E foi uma puta experiência, um time excelente, mas naquele momento uma zona em termos de negócio, porque então não tinha ninguém olhando para Latam, só eu. Lá me ferrando, quebrando pedra. E aí eu passei quase um ano lá e dei um pulo rápido para uma empresa de afiliados. Passei 4 meses na Optimize. Trabalhei lá e aí recebi o convite para ir trabalhar na Vetex. Eu fui um dos responsáveis pelo time de parcerias dentro da Vetex. E olha só um comentário legal, né? Você era cliente Vetex e depois você foi pra Vetex. Então você entendia a dor. A dor, né? Isso, pô, você tocou num ponto legal. Você entendia exatamente a dor que aquele varejista poderia ter. Isso eu acho muito legal da Vetex. Eles tinham no time já e continuaram trazendo sempre ao longo da história muita gente que viveu o mundo do varejo mesmo. Você tinha lá, por exemplo, o próprio Felipe Delacqua, que foi diretor, ainda é sócio da empresa. Era um cara que teve plataforma de e-commerce, mas foi lojista. Você tinha o Patrick lá, que era o cara que tocava Polishop. Você tinha uma galera que tinha vindo do varejo e que depois foi alguma coisa dentro da operação da Vetex. Que legal. E eu trabalhava na área de partners. Então, ajudei desde a estruturar algumas questões do programa mesmo de partners, fazendo muito benchmark, olhando para o mercado e tal. Por exemplo, eu ajudava as agências comercialmente para entender se a arquitetura que o projeto tinha fazia sentido dentro da Vetex e como ele precisava ser construído, né? Então, entendi muito projeto mesmo, de ir a fundo, entender tecnicamente se ele fazia sentido ou não. Trazer agência para dentro. Então a gente fez roadshow pelo Brasil inteiro, viajando, falando de e-commerce, evangelizando as agências a começarem a trabalhar com e-commerce. Que legal. Então foi uma passagem assim, que eu tenho bastante orgulho. E foi bem legal. E como que foi essa experiência? Você comentou de cuidar de América Latina, né? Como que foi na prática, por exemplo, né? Iniciou, quais foram os passos que você teve que se organizar ou aprender, né? Para partir para execução e ir expandindo, né? Ajudando a empresa a expandir. Você lembra mais ou menos? Cara, foi o momento mais crítico e ferrado da minha vida. Porque quando eu quebrei, não foi um quebradinho assim, fechou as portas. Não, o grupo econômico do qual eu fazia parte era grande e eu era avalista em algumas coisas, então a gente está falando de uma quebra de mais de R$ 1 milhão, assim, um negócio feio. Então eu estava num momento muito crítico da minha própria vida, tentando me reestruturar financeiramente. Então eu cheguei lá e caí dentro de uma estrutura muito profissional. Legal. Isso foi uma coisa bem legal, assim. O time dos caras era extremamente profissional. Então você já tinha estrutura de farming separado de hunting, você já tinha estrutura de customer success. Mas Latam era uma composição onde a gente tinha uma menina que era a Eileen e outra menina que era a Ângela. Uma argentina e outra colombiana. Uma hoje está na Vetex, inclusive, a Ângela. E o grande desafio lá era entender não só o produto, mas a gente tinha uma base de clientes colocada e como fazer esses caras performarem mais com o nosso produto para ele não dar churn. Entendi. Então foi um processo de descoberta e aí eu entendi, trabalhando com sistema de recomendação e tudo mais, que não é um negócio que você vai lá, o cara contrata hoje uma Smart Hint da vida. Não é um negócio que você contrata e deixa lá rodando. Você tem que ter o braço do varejista lá criando as suas próprias regras de negócio para que o negócio funcione direito.
Tem muito isso em SaaS, né? Geralmente ele mede o quanto que você está utilizando o produto para que ele veja o quanto que você vai ficar dentro, né? Exato. Se ele identificar que você está, sei lá, 1 semana, 2, 3, 4, às vezes não utilizando, já tem um percentual de risco de churn que vai ter, né? Isso já é metrificado, né? Então, acontecia muito isso. Assim, era complicado porque você via que você precisava puxar e, ao mesmo tempo, tinha um mar aberto de novos clientes, só que todos de médio e grande porte. Era certo. Grupo Cencosud, um cara que parecia uma Saraiva lá do México, que é Livrarias Gandhi. Então, era só cliente parrudão. Era difícil falar com esses caras. Não, eu imagino assim, que o desafio ele começa tanto na parte da venda, né? Que é você conseguir se relacionar e tentar entender como vai ajudar. E como a segunda fase, que é a entrega, né? Manter, atender bem, né? Atender as expectativas. E a gente vê também na prática que cada operação que a gente conhece, embora tenham dores similares, a expectativa ela é diferente, né? É muito diferente, né? E isso é interessante. É até legal, né? Porque é algo um pouquinho similar, né? No que a gente passou, né? Do nosso foco, né? A gente teve a fase de focar bastante em venda, né? Lógico que a empresa não para de vender, ela continua. Mas aí tem um momento que você olha para dentro e fala assim, vamos melhorar ainda mais o atendimento e a entrega. Porque o atendimento e entrega ele reflete em novas vendas, mas vendas por indicação na prática, claro, né? E isso é interessante, mas é legal o ponto que você trouxe. Eu queria, se você puder compartilhar com a gente também, tanto os momentos bons, né, que você foi passando, quanto o momento mais difícil, que foi a quebra, né? Você consegue compartilhar com a gente pontos que você vivenciou, que acabou acarretando nisso, que você gostaria de compartilhar para que outro varejista se preparasse como lição mesmo, né? Poxa, o Bruno passou por isso, ele não faria isso novamente, ele faria diferente. Boa parte da nossa agência às vezes é lojistas e tudo mais, e até mesmo gestores, que ou estão iniciando ou já tem a operação estruturada e você teve a experiência basicamente de pegar quase do zero, né? Ele criando até o momento de escalar uma operação para um tamanho, assim, um patamar grande. Exato. Né? Aí, como você disse, né? Teve vários acertos, também tiveram os erros, né? Claro. A ideia é entender, por exemplo, quais foram aqueles acertos que fizeram com que a operação ela crescesse, né? E também quais são os erros que às vezes pode ser alguém da audiência também que possa estar cometendo e vão aprender com o erro dos outros, né? Show. Eu acho que, olhando de novo em retrospectiva, né, é até importante eu contar um pouquinho para vocês dessa construção de marca, que é uma das coisas que a gente fez e que era um acerto e que eu, olhando hoje para o futuro do que a gente chama do varejo mesmo, que é o cara que compra e vende, uhum. A gente fez algumas coisas interessantes e acertadas. Eu, depois da Vetex, ainda passei pela Yami como diretor comercial, uma empresa que passou por um processo de M&A, e cheguei na Shopify, que é a maior plataforma de e-commerce do mundo hoje, SaaS, mais de 2 milhões de clientes, e também criei a fundação, digamos, da Shopify aqui no Brasil, né? Uhum. E aí, quando eu olho para quando eu era lojista, cara, o que eu digo que a gente fez certo foi a construção de marca. Porque o nome Maria Presenteira, por si só, ele já remetia a um monte de coisa. Ele era, quando você pensa em Maria Presenteira, a gente pensou muito no nome, era alguém especialista, era alguém que entende desse negócio de presente, de dar presente, sim, de recomendar. Então tinha uma personagem por trás. Uhum. E aí começa um pouco, Alan, o que eu digo que foram os nossos acertos. Por exemplo, uma das coisas que a gente fazia, que vocês vão entender por que é tão importante, era, cara, quem fazia a descrição de produto era a Maria. E não era a descrição de produto técnica. Era, cara, esse copo aqui, como é que eu uso, para que eu uso, em que ocasiões eu posso usar, para que serve. Então, um trabalho de cadastro de produto era um puta de um trampo.
Não era um negócio que você vai lá, como hoje você coloca num marketplace, as pessoas vão lá, cospem um produto, colocam uma descrição técnica, falam a altura, a capacidade do copo e já era. Sim. Era um trabalho árduo de fazer a descrição. Como é que eu descrevo de forma sem pegar isso do fornecedor e faço bem? Então, no final, o grande benefício que um trabalho cuidadoso que a gente teve com a marca, com o conteúdo, é que o que eu vou falar para vocês é muito maluco pensando nos dias de hoje, mas é real. A gente tinha um faturamento médio entre 80 e 100 mil reais mês, tá? Sabe quanto vinha de tráfego pago? Mídia ads. Chuta aí. Geralmente vamos chutar a média das operações aí entre 40% a 50%, talvez. Ele vai falar pra gente que era 1%. É zero. Aposto. Era praticamente zero. Tudo focado realmente na marca mesmo, no brand. A gente tinha muito tráfego orgânico, tá? Bastante. Como a gente teve um cuidado muito especial de fazer uma loja linda, eu tinha muita origem de mídia espontânea. Legal. Então, assim, as blogueiras falando, nossa, já viram que loja linda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei. A gente fazia bastante parceria também. Então, a gente conseguia fazer em alguns momentos, porque elas se apaixonavam pelos produtos e pela marca. Era um momento diferente de hoje, mas a gente conseguia fazer algumas coisas em permutas e coisas assim. Mas, especialmente, a gente começou a ver uma recompra muito grande. Porque a gente criava uma experiência muito legal, porque todos os produtos que a gente vendia eram embalados para presente, por exemplo. Interessante. E aí, você recebia uma caixa que era linda. A mulher, especialmente o nosso público era feminino, ela recebia algo que ela não estava acostumada a receber quando ela fazia uma compra online, que era sempre aquela caixinha tradicional. Não, dentro da caixa do correio, a gente colocava outra caixa para ela, que vinha com um laço todo bonitão, era um negócio bem especial. E dentro a gente ainda mandava todo mundo fez alguma coisa assim depois no futuro, né, falando de experiência, mas a gente mandava um cartão e falava que toda mulher tem um pouco de Maria. Legal. E que Maria era todo mundo, e que todo mundo merecia, não importava para quem você estava comprando, todo mundo merecia ser presenteado. Então, cara, mulherava pirava, e a gente tinha muito conteúdo, era uma época que redes sociais funcionava sem você investir tanto, né? Entendo. E aí tinha muito tráfego de redes sociais porque era a Maria lá conversando e era uma conversa. Sim. A gente falava de novela, falava de tudo que tinha a ver com o mercado, com o público feminino. E com aquele público que gostava de coisas bonitinhas, fofas, diferentes. Era quase como que hoje em dia se cria o avatar, por exemplo, a Magalu, criando a Lu lá pra atender, como se já tivesse naquela nessa época, cara. Como se fosse a gente isso. tá falando 11 anos atrás, a gente tinha a bonequinha, 11 anos atrás. Então foi uma coisa que deu muito certo. Personalizar a marca, né? A gente era case em vários aspectos para a própria Vetex em termos de construção de marca. Então acho que esses foram os nossos acertos. Era muita coisa legal que a gente tinha feito e eu não tinha nem noção, gente, de quanto a gente tinha acertado. A última coisa que eu acho que, olhando em retrospectiva de novo, a gente acertou e que eu recomendo para todo mundo que está assistindo pensar, é que a gente está todo mundo vendo a indústria indo direto para o consumidor final. Por uma série de motivos diferentes, tá? Às vezes para realmente construir um negócio baseado em D2C, outras vezes para conhecer melhor o consumidor final, para ter esse contato. Mas o fato é que está acontecendo, né? Sim, sim. E aí, o nosso negócio, como o varejo lá atrás, ele não seria tão impactado hoje em dia por esse movimento. Por quê? Porque a gente criou um nicho do nicho, onde a gente era muito especializado em alguma coisa. Então, eu não tinha todos os meus produtos baseados em um ou dois fornecedores. Não, era uma composição, um mix de produtos muito especial, que eu tinha diversos fornecedores diferentes.
Talvez eu não tivesse as melhores negociações em todos os fornecedores, mas em alguns a gente era muito agressivo, tá? Mas o que a gente tinha de especial era justamente... Não importava por quanto eu vendesse. Esse copo podia estar em qualquer outro lugar, mas eu podia vender ele mais caro porque eu tinha um posicionamento de marca que fazia com que a pessoa achasse que isso era muito exclusivo meu. Deu pra entender? Sim. Então eu conseguia ter melhor margem do que o varejista tradicional que tinha o mesmo copo na esquina da casa do cara. Perfeito. Porque muitos, por exemplo, quando vende ou tem um produto menor margem, tem essa dificuldade, né? Ela fala, não, putz, não dá para trabalhar e tudo mais, e não aproveita algumas oportunidades. Tem essa parte de você conseguir cobrar às vezes mais por uma questão de marca, posicionamento, Exato. ou oportunidade, né? Você muitas vezes conseguiu planejar a parte de demanda, conseguiu ter, enquanto a galera não tem mais esse tipo de produto, só você tem. Aí você se dá o luxo, por exemplo, de conseguir melhorar a sua margem. Exatamente. Conseguir trabalhar nessa brecha de oportunidade, mesmo você revendendo, e isso acaba afetando em relação de margem, né? Então você acaba explorando melhor de margem, escalando, né? Exatamente. Foi bastante isso que aconteceu com a gente. E tem a parte ruim também, né, velho? A parte ruim, que assim, aonde que a gente errou, que você perguntou? Coisa pra caramba. Então, assim, gestores, donos de negócios especialmente. Minha dica é, assim, o meu principal erro, pessoa física, como Bruno, foi não estar atento a todas as questões do meu próprio negócio. Porque a gente tinha um quadro societário, e aí a gente tinha, por exemplo, pessoas que eram responsáveis pela parte mais burocrática do negócio, né? Então, que olhavam mais para a parte financeira e tal. E é óbvio que eu, como sócio, deveria estar mais ligado também a isso, mas eu estava lá no dia a dia, marketing, operação, e me desliguei do financeiro, e ali é onde a coisa começou a apertar. Sim. Talvez se eu tivesse visto antes, acompanhado alguns detalhes, eu poderia ter trocado mais com o meu sócio e visto como estava a situação e tomado decisões diferentes. Então, acho que esse é um erro fundamental. Por mais que você tenha uma estrutura societária, que cada um tem suas responsabilidades, especialmente para quem trabalha com família, cara, se organize para ter todos os dados em mãos, para entender o que está acontecendo, para fazer reuniões de rotina, para entender e dividir cada uma das responsabilidades que você tem com a outra pessoa, os principais indicadores, explicar a estratégia e não se isolem cada um na sua casinha para cuidar daquilo que você é responsável. Tá? Pô, essa dica foi uma dica muito boa, né? Porque vou te adicionar na reunião comum, né? do final do dia no financeiro. Porque não é muito... Você, do que a gente olha de gestor, não é muito comum, às vezes, de outras operações. Eu vou dar um exemplo, sei lá, da gente. Tem sempre os indicadores, basicamente, que a gente coloca, financeiro, marketing. Existem as reuniões para conseguir acompanhar cada um deles. Mas, querendo ou não, o e-commerce também é uma empresa. Então, legal. Quais são os indicadores que vai trazer? Qual financeiro vai trazer? Isso considerando do gestor, por exemplo, uma diretoria, dono, né? Porque aí linka as áreas, né? Eu tava lendo o livro do Theo Orozco, que é o CEO da Exact, né? E falando um pouquinho de como foi a trajetória dele. E aí um momento que chegou uma hora que tava indo tudo super bem, quando ele foi revisar o planejamento, o financeiro, tava descobrindo que daqui 2 meses, se não mudasse a rota, ia quebrar. Pô, bacana, porque realmente desvinculou um pouquinho, não é tanto esse foco, e aí agora, existe um controle melhor para conseguir ver isso. Claro. Então, esse é um ponto importante, que são todas as áreas linkadas. Pô, bacana, eu vou fazer um indicador aqui de produto, que conversa com o marketing para fazer qualquer demanda. Como é que está o comportamento? Como é que se produz? Quanto que tem de caixa financeira? Pô, vamos vender, mas e aí? A gente vai precisar mais de capital de giro ou não vai precisar mais? Precisa ter essas reuniões de rotina, basicamente, que boa parte das teorias de administração falam, mas que na prática muitas vezes não é aplicado, né? É exatamente isso. E eu imagino outra questão também, né? No caso do Bruno, provavelmente questões voltadas a compras também, né?
Diferente, vou dar um exemplo, né? Modelo de serviço, né? Você não tem um ritmo de compra tão grande quanto alguém que está no varejo ou na indústria, né? Precisa comprar o tempo inteiro. Você tinha essa dinâmica também na operação? Tinha, eu fazia parte da dinâmica de compra e isso tinha que estar mais, inclusive, atrelado ao próprio financeiro, por obviedade, Sim. né? A gente olhava, a gente fazia muita reposição de produto, mas trazia muita novidade, porque esse tipo de loja de coisas para casa vive muito de novidade, de trazer sempre alguma coisa que brilhe os olhos, especialmente a quem já está na base, né? Então, muitas campanhas que a gente fazia era de trazer coisas novas e tal. Então, você está constantemente comprando, né? E isso não pode estar nunca descasado do teu financeiro. Eu sabia quanto a gente vendia, mas eu não sabia em detalhes o outro negócio que fazia parte do mesmo grupo econômico, o quanto ele estava impactando o próprio negócio da loja. Então, Sim. era complexo fazer esse controle, entendeu? Sim. Legal. Quando basicamente você pegou e tracionou bastante em relação ao negócio. Geralmente a gente olha, desde a operação, tipo, começa, daqui a pouco fatura os seus 100 mil, vai faturando os seus 300, 500, 1 milhão, 2. E a gente identifica que cada fase como essa são desafios diferentes, né? O desafio da pessoa que está lá com 50, ela está num desafio. Quando chega, sei lá, nos seus 300, o desafio já é totalmente diferente. Sem e dúvida. assim vai indo. Quando olha essa tração praticamente do que você teve por lá, você consegue ver 3 pontos chaves, assim, que, pô, esses aqui realmente foi um desafio que mudou, foi uma reflexão ali dentro. Boa pergunta, cara. Já faz muito tempo, né, que eu operei, que eu fui gestor do meu próprio e-commerce. Inclusive, tem oportunidades aí de voltar a fazer esse tipo de negócio agora, mas pensando primeiro em faturamento, a gente escalou bem. 100 mil reais na época, quando a gente fala de 7, 8 anos atrás, seriam o quê? 300, 400 hoje, em termos de volume de negócio. Mas eu acho que um dos pontos importantes assim foi o volume mesmo em termos operacionais, né? De estar preparado. Por exemplo, quando a gente migrou para a VTEX, eu percebi... Esse foi um momento chave, assim, se eu posso dizer para vocês. Eu percebi que eu ainda não estava pronto para estar dentro daquela plataforma. E eu caí num erro que eu acho que muita gente ainda comete de estar com a tecnologia errada na hora errada. Sim. Nada contra o produto. Inclusive trabalhei lá, sou fã das pessoas que criaram e tudo mais. Mas não é para todo mundo. Sim. Não é para qualquer empresa. Tem momentos certos para você trabalhar com determinadas tecnologias. E eu migrei de PrestaShop porque eu estava refém, na época, de um ecossistema quase inexistente e de poucos fornecedores de serviço que cuidavam, inclusive, da minha infra. Então eu falei, pô, tem que sair daqui, né? Sim. Só que quando eu pousei na VTEX, há 9, 10 anos atrás, eu percebi que ela não estava pronta para um player médio. Era só para o cara que tinha um time por trás de tecnologia. Isso foi péssimo e meio bom ao mesmo tempo, porque nos fez profissionalizar um pouco mais o negócio. Então, as pessoas que eu tinha, eu precisava de gente mais preparada, mais competente. Então, o meu custo virou maior. Só que esse foi um momento chave, assim, tipo... Migramos de plataforma, tivemos uma queda de faturamento em determinado momento. Então eu diria para as pessoas que estão nos assistindo pensem em como você vai começar e que tecnologia você vai usar na sua jornada e quanto tempo ela vai te durar. Porque o processo de migração é dolorido sempre. E não é só pela questão técnica de fazer ou não redirect das URLs. Não é isso. Sim. Quando você tem um negócio... Por exemplo, vocês estão em quantas pessoas na Ciclo? Nossa, agora já são o quê?
20, 25. 20, 25 pessoas no total. Pensa o seguinte, 25 pessoas você tem porque você tá hoje dimensionado para 25 pessoas. Aham. Imagina se alguém traz um negócio para você e te enfia pela goela um projeto que envolve boa parte do teu time. Uhum. Você não consegue manter a qualidade do teu serviço porque você tá olhando para duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, quando você tá com um projeto de migração, você tá rodando a roda aqui e na outra mão você tá subindo um negócio. Sim. Então vai cair teu faturamento, cara, quando você fizer isso. Então, esse foi um momento chave e que tem que tomar cuidado. E Legal. quando a gente escalou também, cara, e começou a ter um volume grande de pedidos, também, estrutura de sistema tem que estar redonda para a tua operação estar funcionando, tinindo, e processos internos. Isso é legal. Por exemplo, do que você comentou, por exemplo, de plataforma, o que a gente vê de maior erro, né? Claro que existem essas plataformas que elas têm mais mídia, né? Tipo, consegue ter uma exposição maior e que se conhece mais. Só que a gente sempre coloca exatamente esse ponto que você comentou. Qual que é aquela tecnologia adequada àquele momento? Pô, você está iniciando, você não validou o produto, você não validou nada, não adianta você pagar muitas vezes um valor alto em plataforma que você nem vai conhecer tanto a tecnologia para conseguir validar e ver que nem vai dar andamento de projeto. Então, pô, bacana, qual que é o seu MVP aqui consegue? Pô, vai exigindo certos recursos, aí você vai vendo aquelas que melhor se adequam. Melhor, sei lá, é uma VTEX, é uma outra. O que vai ter e como que você vai operar aquilo para tirar o máximo proveito? Porque você fala, existe redirecionamento, existe cadastro, existe várias outras etapas que vai ser importante, pensando que não adianta pensar que é só a plataforma, que às vezes fala, não, eu quero essa plataforma. Ótimo, você tem aí a Ferrari e tal. Cadê o combustível? Quantos negócios vocês já viram prosperar e vender na casa de 1 milhão com plataformas consideradas de entrada? A própria do Gabriel lá, que é da meu Game Usado, né? Sim. É milhões, tipo, e na... Gabriel que faz conteúdo também e tal. E na loja integrada. Pô, a gente tem um cliente que vai bater na casa de 1 milhão e tá indo numa nuvem shop, por exemplo. Exato. Faturava isso numa X-Tech que tinha antes. Faturou 1,5 milhão, 2 milhões na X-Tech. Ou seja, não é só a tecnologia que... Não. É o negócio, né, cara? Da mesma forma que a gente viu. Vamos ter negócios em VTEX que não passavam de 10 mil, por exemplo. Já vi erros assim também. Então tem muito isso. E aí o que você fala, por exemplo, de processo também. Pô, bacana, quando começa a crescer, querendo ou não, contratação de time, atendimento que sobe, né? Pô, bacana, como é que vai padronizar em relação à parte de atendimento, entrega e processos? O gestor tem tudo isso mapeado para que consiga trazer mais gente. Entra aquela parte que você falou do financeiro. Pô, bacana, agora eu invisto mais, eu vou colocar mais venda. Pô, bacana, quanto que de capital agora eu preciso para giro? Será que ele aumentou agora a necessidade de capital? Também tem esse dado. Eu queria só... Eu vi que você vai me fazer alguma pergunta. Eu queria entrar num ponto que... Sei lá, gente, talvez eu possa me arrepender de falar isso, tá? Mas o que eu vivenciei nos últimos 2 anos e meio... Eu já saí, gente, da Shopify. Mas eu preciso falar um segundo de Shopify para vocês. Porque eu descobri um negócio muito diferente daquilo que a gente tem e está acostumado aqui no Brasil. E, inclusive, é problemático para a própria Shopify em termos de posicionamento. A Shopify, ela nasceu como uma plataforma para atender o cara pequeno lá atrás, 17 anos atrás, lá no Canadá. E ela cresceu e ela manteve o DNA dela de ser for dummies, para qualquer um. Só que ela tem a versão Enterprise dela, que é a Shopify Plus. Então, é uma plataforma que o cara pega do início, e é super simples de usar, e vai escalar os milhões. E isso, cara, explodiu a minha cabeça quando eu entendi. Esse é um movimento que a própria Nuvem Shop tá tentando fazer agora. Tá fazendo, eu acho que tá crescendo. Criaram o Nuvem Shop, né? Next. Sim. Cara, e esse movimento, na minha opinião, ele ganha o jogo. Porque
ele permite que a gestão do dia a dia, os caras conseguiram o negócio de fazer com que a plataforma se mantivesse simples, mesmo na versão e nos recursos mais avançados. Sim. Tá? E é fácil do cara que está fazendo a gestão do dia a dia de usar. Legal. Então, para negócios que já estão na segunda etapa assim, da sua vida, que já tem algum nível de maturidade, eu diria que é uma belíssima escolha, apesar de ainda ter gaps no Brasil, de localização, de coisas a melhorar. Puta, velho, eu vi... Por isso da ascensão das próprias DNVBs, que é um termo que nem todo mundo conhece, mas são Digital Native Vertical Brands, as empresas nativas digitais que nascem com DNA digital e com propósito, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, elas estão em Shopify. Sim. Por quê? Porque o cara consegue entregar desde o início toda a tecnologia que o cara precisa para não bater no teto em termos de tecnologia, sabe? Sim. Entendo. Pelo menos lá atrás, por exemplo, a Shopify, eu vejo que ela é muito forte lá fora, principalmente. Muito. Que nem se falou, da PrestaShop, por exemplo. Acho que fez o episódio com o Felipe, né? Que é da Pop Convert, antes CEO da Edrone aqui no Brasil. E ele fala, ele tá lá em Barcelona e fala que Europa lá é principal muito PrestaShop. é PrestaShop, né? E da Shopify, por exemplo, a gente vê que é uma plataforma robusta, mas só que pouco utilizada aqui no Brasil. Não sei se por uma questão, às vezes, de suporte, realmente atendimento igual teve aqui, ou até mesmo mídia mesmo, exposição aqui. É exposição, porque suporte, por exemplo, tem em português e tal. É realmente... cara, a gente tinha um time no Brasil de 5 pessoas. Pra você ter noção. Mas tem todo o time de suporte brasileiros atuando no Canadá e na Irlanda. Interessante. Só que falta realmente, na minha opinião, aí uma crítica à própria Shopify, que é uma baita empresa, 14 mil pessoas trabalhando lá. Falta energia de se posicionar globalmente com o time, fazer negócios. Então, a gente cresceu durante o período que eu tive lá mais de 500% no Brasil. Tem muito cliente legal indo para lá e tal. E eu acredito muito na expansão desses caras. Assim, acho que eles vão pegar uma fatia do mercado brasileiro aos pouquinhos, porque tem um produto muito robusto, cara. Eu não lembro se a cobrança chega a ser em dólar mesmo, por ser fora. Cobrança ainda em dólar. Em dólar. Você acredita que isso aí pode ser uma barreira para o pessoal colocar? Sem dúvida. Podia ser bem maior do que já são hoje. Você imagina, tem que ir lá pagar em dólar. Não é todo mundo que vai... Especialmente o cara pequeno. O cara não tem um cartão de crédito internacional. Nem tem, às vezes, né, cara? Sim. Então, essa é uma barreira que em algum momento os caras devem resolver, mas... É uma das coisas que a gente tava lutando lá. Porque as principais acabam tendo os valores brasileiros e tal, e dependendo de como for, que nem você falou, desde o começo até operações tipo você nessas DNVBs. Exato. E às vezes, por exemplo, os menores olham e falam, putz, como que vai ser isso? Como que vai ser em dólar? Tá, como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou ter? Aí possa, às vezes, ser uma certa preocupação. Por isso mesmo que a gente estava olhando para mid-market, para empresas médias e não as pequenininhas. E o produto roda muito bem, cara. Quando você fala média, por exemplo, você está falando... Eu não falo em faixa de faturamento, eu falo de empresas que já têm maturidade digital suficiente para entender que valia a pena fazer um investimento um pouco maior. Porque começa em R$60 e não uma plataforma grátis, sabe? Entendi, já com um grau certo de maturidade, né? Mas de novo, eu não acho que plataforma é o ponto-chave. Ela ajuda para muita coisa, mas eu já vi um monte de operação rodando em todas as plataformas e faturando... centenas de milhares, alguns milhões. Então, isso que eu ia pontuar, né, Bruno? Eu vejo muito a questão da plataforma, a seleção dela, ela se adequar ao negócio daquela operação, né? Porque muitas vezes, talvez o empreendedor, o gestor, ele observa um concorrente, né? Fala, eu quero estar lá também, porque ele tá, né? Ele usa aquela plataforma, precisa usar. E... a gente mesmo já se deparou com isso que você comentou. Às vezes plataforma simples e o cara tem um faturamento incrível, né? E aí a gente vê que o que importa, na verdade, no final das contas, é a oferta que ele tem para fazer para o mercado que ele atende, como ele consegue atender
e como ele faz o promocional dele, né? Como ele comunica aquilo para chegar naquele público e gerar venda, né? Assim também, né? Como existem negócios um pouquinho mais customizados, que vão necessitar de uma tecnologia que entrega algo diferente, porque por natureza aquele negócio ele é mais customizado para o cliente comprar, né? Mas eu concordo muito com o que você fala. Eu acho assim que o gestor ele tem que observar muito bem antes, né? A oferta que ele tem e como ele vai fazer as campanhas para trazer a audiência certa para ele, e a tecnologia você ir evoluindo aos poucos, né? E mudando, né? Você comentou dessa evolução da Shopify, eu achei legal também, a nuvem também, né, tá fazendo esse processo. E aí você enxerga que isso pode incomodar algumas marcas enterprise? Já tá incomodando. Eu recebi no stand da Shopify no Fórum E-Commerce Brasil, gente muito grande que falou, não estou feliz aqui na minha plataforma e já estou testando as suas APIs há um mês. Então eu acho que a gente vai ver uma transformação em vários aspectos. Sim. Falando de futuro, por exemplo, não só falando do Shopify, mas eu enxergo o ecossistema. Pensa o seguinte, vou te dar um exemplo que explode assim, cara. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo no mundo lá fora, eu comecei a olhar e falar, caraca, isso aí vai mudar bastante o Brasil. Por exemplo, me fala 2 ferramentas de reviews que a gente conhece aqui no Brasil. Your Views. E a Trustbox, né? Trustbox, por exemplo, né? Eu tava conversando com um amigo da Trustbox há algum tempo atrás, que é o Clayton, que toca lá a operação lá dentro do Reclame Aqui. E aí eu perguntei pra ele, ô Clayton, quanto é que custa teu plano mais barato aí? Vem com tantos reviews e custava, sei lá, 300, 400 reais, tá? E aí, dentro da App Store da Shopify, que é uma coisa que a Vtex está fazendo agora, uma App Store, a nuvem tem, a Trade tem, as plataformas tem uma loja de aplicativos. Sim. Lá ela funciona muito parecido com o que a gente tem no celular, assim. E aí você tem alguns players globais lá de reviews. Beleza. Qual que era a grande diferença? Olha que louco que eu vou falar. A diferença é que o produto era similar, ou às vezes até melhor do que os nossos produtos de ecossistema que a gente tem aqui local. O produto ainda não está pronto para o mercado brasileiro, não está em português, mas os caras usavam, os clientes da Shopify no Brasil usavam o produto gringo. Por 2 motivos. Primeiro porque em reviews você vai lá e troca os e-mails transacionais, né? De pedido das avaliações. Você trocava no front, resolvia e ficava pronto. Você usava o sistema em inglês. Mas quanto é que custava? $10. O mesmo serviço. Que vai dar o quê? 50 reais, 60 reais. Por que é tão mais barato? Porque esses caras nasceram... Olha o que eu estou falando, não é relacionado ao Shopify. Eles nasceram dentro de um ecossistema já com uma escala gigante. Que tem milhões de clientes. Então... Tem uma ferramenta lá, por exemplo, que eu sei que tem 100 mil clientes. Um SaaS tem 100 mil clientes só porque está dentro desse ecossistema da Shopify. Agora imagina, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Imagina um cara desses olha e fala assim, vou integrar com a loja integrada, com a Nuvem Shop, com a Tray, vou colocar uns caras para fazer suporte em português. O que acontece? Basicamente uma migração, né? Muda o mercado. Sim. A Trustbox e a Reviews vão ter que se adaptar a um novo pricing ou vão morrer. Então eu acho que a gente vai ter uma transformação do nosso mercado de e-commerce. A gente já está toda hora se transformando, né? Mas isso vai transformar o lado de cá do balcão. A galera de serviços e tudo mais. A própria facilidade cada vez mais ser low code, a construção de sites, de alta performance e tudo mais. Eu vejo uma transformação muito legal acontecendo, cara. Não, isso é bacana. Bom, a gente entrou bastante, vamos assim, do lado que você foi lojista e tudo mais, só que aí, vamos assim, para e-commerce ela é gigantesca. E você foi para o outro lado, conseguir atender esses clientes agora, falar, beleza... Da mesma forma que naquela hora eu xingava, agora eu vou ser xingado. Exato. E xingava mesmo.
vamos assim, quando a gente olha praticamente vamos assim, lojistas, gestores e tudo mais, existe, por exemplo, várias dificuldades. É um desafio muito grande. Em relação à tecnologia, por exemplo, de ter a melhor tecnologia, controlar os custos, porque cada parte vai pegando um pouquinho, né, para conseguir ter essa etapa. Tem a concorrência, como que se escala, é concorrência vindo, uma dificuldade para crescer maior, né? Quando você olha para o outro lado, que aí o objetivo é ajudar esses gestores, o que você vê, por exemplo, das maiores dificuldades? Que você fala, cara, esses aqui realmente, hoje a gente poderia ter uma escala maior desses gestores por causa desses pontos aqui. Às vezes, alguns 3 desafios principais. A gente estava falando antes aqui, né, de gravar, a gente estava batendo esse papo. Eu acho que a grande dificuldade está em estratégia, está em visão estratégica, está em pessoas. Uhum. No final, todos os negócios são pessoas. Uhum. E eu acho que a gente ainda peca na visão simplista do que é um negócio, do que é uma marca e de como elas vão perdurar, né? Uhum. Então, tipo, eu vejo marcas que hoje estão vendendo milhões mesmo, que são tradicionalíssimas e que não se dão conta que elas são a nova Kodak da vez. Uhum. Que no dia de amanhã, aquilo que ela faz não tem valor, porque a mesma coisa, se no dia de amanhã ela morre, eu vou comprar o mesmo produto em qualquer outro lugar. Sim. E eu não tô falando de que ela tenha que necessariamente ser uma indústria, ser um D2C e vender direto pro consumidor final. Uhum. Eu tô falando que ela precisa criar uma identidade que faça com que o público dela queira fazer de novo a compra com ela. Sim. Então, quando a gente olha no nível C-level lá, diretoria das empresas, às vezes as empresas não se dão conta da própria marca, dos seus diferenciais, de como ela tem que se posicionar e da importância do digital na história toda. De que é o único canal escalável que existe. Né? Todos os outros estão ali físicos, que você vai ter aquele público que obviamente ele pode alimentar o digital também e ajudar. Sim. Mas as pessoas ainda não têm essa visão, especialmente os caras que estão vindo de off para on, da importância do digital. E o tempo, você falou para mim hoje mais cedo, eu não acho que isso vai acontecer de imediato, mas eu acho que com o tempo as empresas que têm o conhecimento de digital vão ir engolindo as mais tradicionais. Então, você não quer ser a nova Kodak, começa a se dar conta de que você precisa se diferenciar como marca e entender os movimentos do jogo de xadrez que está acontecendo na tua frente, qual é a próxima peça que vai ser mexida. Sim. É isso. Porque geralmente quando a gente conversa mais com esses mais tradicionais, mais do off, eu pego muito exemplo, basicamente, acho que a gente conversou, eu não lembro com quem que foi. Eu acho que, se não me engano, foi com o André Aliveros, mas eu também lembro de um podcast. São excelentes, né, cara? Os caras fazem um puta trabalho online. É muito bem estruturado, muito bem pensado, de canais, como participa, gigante. E um podcast que eu ouvi do CEO da Amaro, né? Falando que, basicamente, assim como a loja e o e-commerce e qualquer outros, são canais de vendas. Então, dentro do e-commerce você tem canais de vendas. O e-commerce em si é um canal de vendas da marca. Perfeito. Então, esse é um ponto bacana. Não é eliminar a loja física é um canal, assim como você vai expandindo. Eu expando por um marketplace, eu expando por minha loja própria, eu expando para um app, por exemplo. Eu tenho várias formas para conseguir expandir canais de vendas. Eu expando amanhã pro social, cara. Lá fora, a galera não tá... não sei se vocês sabem esse movimento que tá acontecendo. Hoje, lá nos Estados Unidos, você consegue fazer checkout dentro do TikTok, dentro do Google Shopping. O cara não entra no site para comprar, velho. Sim. Vai acontecer também aqui no Brasil. Legal. Isso é muito louco, velho. Fazendo compra até pelo Instagram, pelo WhatsApp, por exemplo. São vários canais. Então você vai expandindo, porque querendo ou não, vamos colocar, independente de qual for, o dinheiro às vezes ele vai para o mesmo lugar, é a marca em si. Você tem a questão do atrito, né? O que facilita a venda
é o menor atrito possível, né? Sim. Quando o cara navega na página 1, 2, 3, 4, 5, para receber alguma coisa, você, por melhor que seja, né, o processo, é um nível de atrito. Claro. Né? Quando você reduz isso para uma fase, você reduz o atrito e, obviamente, o processo ele fica mais rápido, né? Eu acompanho isso que você comentou, eu acho que é interessante, eu vejo que até o que a gente comenta em várias reuniões com as empresas, né, com os clientes, a venda que você faz ali no teu checkout de maneira automática, você diz, né, que o cliente faz tudo sozinho, ela é só uma fonte, né? Tem cliente seu que ele quer interagir no WhatsApp, ele quer ligar, ele quer falar com a empresa, né? Não adianta assim, às vezes a gente querer pegar o cliente e falar assim, não, eu quero que ele se adeque do jeito que eu quero que ele faça tudo sozinho. Perfeito. Né? Eu vejo até isso, né, compartilhando, Bruno, com os clientes que a gente tem produtos com complexidades maiores, né? Você pega um exemplo desse, né, que a gente falou do André, da Leveras, produtos com ticket médio alto, risco maior, né? Então, tem que pensar muito nisso, né? O risco é maior para quem compra. Se o risco é maior, ele quer saber como que é do outro lado. Quer todos os detalhes, né, cara? Tem gente, como que funciona? E se eu comprar errado? Como é que funciona? Eu vejo muito disso no processo, né? E até uma reflexão aqui, não sei se você vivenciou isso também, mas esses canais que complementam o fechamento, né, como o telefone e o WhatsApp, por exemplo, eu vejo em muitas operações que já tem isso organizado, assim, aumentar muito a taxa de conversão. Demais, velho. Eu ia fazer um comentário, eu tava refletindo aqui enquanto você tava falando. O problema... A gente que trabalha com digital, a gente tem algumas premissas na nossa cabeça que são sempre as mesmas, né? Tipo, você acabou de falar um negócio que eu sempre concordei, que cara, a gente precisa otimizar, tirar atrito, diminuir e vai e manda embora. E tem alguns casos onde, na verdade, o atrito não é problemático. Ele deve existir. Então, por exemplo, tem alguns casos que eu acho incríveis. O caso da Salve, por exemplo, que é uma marca de cosméticos, uma DNVB também. Cara, eles criam atrito fazendo um quiz perguntando sobre como você cuida da sua pele, como é a sua pele. Então, assim, você passa um tempo respondendo um questionário. Isso soaria pra gente que trabalha com digital há muitos anos e que tem algumas coisas na cabeça, parece terrível, mas não. Você tá lá criando uma oferta especial para aquela pessoa, se realmente tua inteligência tem inteligência por trás desse tipo de quiz. Sim. Você tá aumentando o atrito, mas você está recebendo dados, informações daquela pessoa que pode estar ali cucada, etc, etc. E, cara, isso é muito rico. E o cara que enfia telefone, gente, cara, aumenta muito a conversão. Então, recomendo muito, muito. Tem pesquisa, por exemplo, o WhatsApp, ele converte 6%, por exemplo. O e-commerce brigando por 1%. Exato. 1,5%. O meu irmão tá hoje numa operação que chama Let's Eat It, que tem um faturamento bem bom, assim, na casa de milhão hoje, tá? E ele disse que boa parte do faturamento eles colocaram uma atendente no carrinho. Interessante. Que chega lá e fala, posso te ajudar com mais alguma coisa e tal? E vinga. Assim, ó, vira batata. Porque se eu olhar, por exemplo, se você pegar os dados do e-commerce e ver aonde que vai perdendo, às vezes, por exemplo, você perde um bom percentual em relação a todo o tráfego exatamente ali. Tá, então beleza, vamos me concentrar aqui em resolver o problema. Querendo ou não, o cliente ele tem algum problema, ele encontrou algum problema nessa fase. Como é que eu ajudo ele? Como que eu ajudo não só a fechar, mas a aumentar, inclusive, o ticket, né? Exato. Então, você podia... você já viu esse negócio aqui que combina com esse negócio que você tá levando? Faz muito sentido você levar, porque tá em promoção, consigo te dar um desconto. Na hora você vai lá e resolve. Acho que isso o digital nunca vai trocar. Por isso mesmo deu sucesso de live commerce e tudo mais, né? Exato, um lado mais consultivo, né? Total. Aí volta lá no começo, que você comentou que você se dedicava bastante à descrição de produto, tal, como usar. E aí a gente baixa. Daqui a pouco vem uma descrição lá. 100% algodão, poliéster, não sei o quê. Aí dificulta, né? Ali é o seu vendedor, basicamente. Exato. O seu vendedor fala exatamente isso. O teu vendedor cara, o e-commerce, eu gosto muito do Maguinho do e-commerce, que vocês devem conhecer. Tem episódio com ele também, só que o online.
A gente gravou. O Cris gente boa demais. Ele tava... Quando que ele tava? Ele tava na reserva, né? Tava na reserva na época. Ele fala uma coisa que eu acho que é super verdade. Ele fala, cara, e-commerce assim, tua vitrine é o teu copy e as tuas fotos. E é isso, você tem que fazer isso muito bem. Exato. E eu gosto dessa abordagem que você falou do conteúdo, para que serve, como usar, qual o resultado. Eu acho que legal também a questão do resultado, né? Muito legal. Tem operações que expõem alguns resultados, depoimentos de clientes que já utilizaram, qual foi a experiência. Eu acho válido porque a gente tem aquela questão de confiar nas pessoas, né? Então, poxa, 300 pessoas usaram e estão dizendo que o negócio é bom. Você tem aquela prova social, né? Sabe desculpa o palavrão. Sabe uma cagada que as marcas fazem? Elas maqueiam, às vezes, os reviews. Isso é uma cagada, porque a pessoa não se dá conta do seguinte. Se eu te falar que esse copo aqui é ruim, cara, é importante pra você. Você deveria pensar no teu produto. Será que esse produto é realmente ruim? Será que eu posso melhorar ele se eu produzo ele aprender com esse processo? Exato. Ou talvez comprar outro produto para eu revender. Mas os caras falam assim, isso está prejudicando minha venda. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o review ruim e vou manter só os bons. Cara, isso é horrível. As pessoas deveriam aprender, né, nessa jornada, sabe? Sim, porque você acaba não evoluindo, né, o negócio, né? Eu acho que essa questão dessa opinião que você falou, que quando não tá bom, é importante para quem tá tocando o negócio, porque querendo ou não é aquilo que vai te ajudar a melhorar. Claro. Né? Se o tempo inteiro for só positivo, eu acho que é até estranho, né? Você fala, poxa, como é possível? No mundo real tá tudo... Vem alguém e te fala assim, nossa, como você é lindo todos os dias. Tem alguma coisa estranha aqui, velho. Eu tenho espelho em casa, tá ligado? Se alguém me falar isso... faz sentido. Mas o que eu ia até te perguntar, em paralelo a isso, né? Pra gente chegar numa conclusão legal também aí, ô Bruno. Se a gente fosse linkar aí, né? Pro nossa audiência, né? Quais são os principais fatores que você indica para esses gestores sempre se atentar, né? Itens fundamentais, né? Para quem tá tocando operação e erros que eles devem evitar, né? Na maioria das vezes, quais você compartilharia aí com eles? Cara, uma das coisas que a gente já estava falando é muito em termos de estratégia. Então, vou pular essa etapa que ela, para mim, é fundamental, de olhar o prisma maior, assim, um panorama e entender como marca para onde eu tô indo. Mas vou pular essa parte e vou pensar que o cara já tá rodando e precisa continuar rodando a roda e fazendo ela acontecer. Eu acho que as pessoas ainda se perdem muito quando a gente pensa em canal próprio, especialmente, na parte de operação mesmo, de processos internos, para que eu seja minimamente competitivo com hoje os canais de marketplace. Porque se a gente for pensar bem, hoje no Brasil a gente tem quase 80% das vendas estão todas em marketplace, tá? Por que isso acontece? Porque os caras têm uma capacidade operacional foda. Então, sim, como eu vou conseguir... Se eu não vou conseguir entregar no mesmo tempo que eles, porque eu não tenho a mesma tecnologia, como eu consigo criar uma experiência... E experiência é um monte de coisa junto. Como eu consigo criar uma experiência que faça com que o meu canal próprio seja visto como interessante. Como para eu fidelizar o cara que uma vez já comprou comigo, mas que ainda não é meu cliente. Para mim, cliente é o cara que já fez algumas compras comigo. Esse cara eu chamo de cliente. Né? Então, eu acho que cabe olhar para a operação própria e falar... eu estou criando uma experiência boa o suficiente? Eu estou fazendo algo diferente do que se eu colocar os meus produtos no full eu faria? Para eu ter margem e continuar com o meu canal próprio funcionando? E aí é onde eu vejo que existe a grande oportunidade. Porque tá todo mundo falando assim, tem dinheiro lá no marketplace, mas é justamente porque tem muita gente fazendo errado o básico, que é o que eu posso entregar de especial pro meu cliente através do meu canal próprio.
não é só a velocidade na operação, cara, eu tô entregando algum valor a mais, eu tô agregando as minhas compras, a minha experiência na loja, algo que não vai ter no marketplace. Por exemplo, uma puta página de produto. Sim. Será que eu faço isso hoje para explicar bem o meu produto e me especializar e mostrar o quanto eu sou foda pro cara que tá vindo me visitar e que eu tô pagando para ele vir me visitar? Uhum. Eu acho que isso é um erro bem comum. As pessoas estão colocando uma loja no ar e achando que vender online é só subir a loja e subir os produtos. E não é assim. Faz sentido. Brunão, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu queria te agradecer muito aí por ter compartilhado com a gente aí esse conteúdo e a tua visão aí. Acho que foi muito importante, né? E como sempre, eu queria que você deixasse aí disponível os seus contatos e como que as pessoas podem se conectar com você que acompanharam o nosso conteúdo aqui. Pode me ligar no 11. É o primeiro convidado que falou, liga nesse número aqui que eu atendo em 1 minuto. Tô no LinkedIn, Bruno Berezaga. Meu Instagram não tem muita coisa divertida pra ver, não. Só eu, minha esposa que também é do mercado, ela cuida de parcerias na Conecta Lá. Amor, te amo. Estela. Legal. Mas, uma coisa que eu esqueci de comentar e que eu acho que é importante só dizer é que eu fui criador, e a gente vai voltar, do maior evento de networking que o nosso mercado tem. Então eu queria convidar todo mundo, já pensando num futuro, a gente deve voltar com o Boot E-Commerce, que é um puta de um evento legal, assim, a gente fazia em 4 cidades diferentes. A gente vai voltar e a gente espera ver vocês lá no Boot E-Commerce e todo mundo que está assistindo aí. Com certeza. Boa, aqui, ó, já vamos participar. Sim. E o co-host, né? Como que se conecta com o co-host aqui da Ciclo, né? Tem a Ciclo aqui. Hoje eu sou o primeiro aqui exposto. Exposto. Não, na verdade, a gente teve uma entrevista, né? Não, no presencial. Mas aqui no canal, não, né? Mas geralmente se conecta lá no... Como você está se mesmo, sentindo né? Sendo exposto hoje? Eu tô bem aqui, né? A gente vai fazendo as perguntas, o convidado ele vai respondendo, né? Boa. Não, mas foi bem legal. Tipo, do Bruno já acompanhou o trabalho lá de trás desde que a gente comentou lá nos bastidores. Lá a Ginamize que já faz tempo, né? Então deu para ver bastante da evolução, principalmente de mercado, né? Que a gente teve. Eu comentava basicamente, tipo, a gente acompanha todas as tecnologias, as empresas e tudo mais. Aí quando falava da Shopify, já tinha uma visão do Bruno ali. Falava, não, beleza, é a cara ali, como que vai ser, né? Mas é uma base enorme, como comentei, né? Vai ser legal trazer, porque tem a experiência tanto do lado do lojista quanto de atendê-lo, né? Quais são aqueles perrengues que passam, os desafios, como que se faz para chegar lá, lidando com operações desde o início até operações milionárias, né? E conseguir compartilhar. Então acho que a audiência vai gostar, principalmente a rede. Não é difícil não conhecer o Bruno, né? Então acho que a audiência já vai conhecer bem. Mas... Legal, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite a vocês. E é isso, cara. Bruno Berezaga, procurem aí e vamos bater papo. Obrigado, Brunão. Obrigado, Alan. Pessoal, vocês que gostaram aí desse conteúdo, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, que a gente sempre vai trazer gente muito fera aqui para falar de e-commerce, operação, digital, para te ajudar. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.